Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confiou com o seu selo, ou o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém. Senhor, nós te bendizemos, nós te engrandecemos pela tua palavra, poderosa sempre, viva sempre, que se renova a cada dia e que tem nos edificado, que tem sustentado e alimentado a tua igreja ao longo desses anos todos. E que mais uma vez essa palavra do Senhor, que é tão rica, venha fluir no nosso coração, venha nos edificar a fé em nome de Jesus, de modo que saiamos daqui mais fortes do que entramos, mais confiantes do que entramos, de modo que saiamos daqui mais próximos do Senhor, por meio dessa tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, esse episódio que nós lemos, essa conversa que nós lemos aqui, se deu após Jesus ter abençoado a multidão e ter multiplicado pães e peixes. Nós pregamos recentemente nesse texto. E após esse milagre da multiplicação de Jesus, ele diz aos seus discípulos que embarquem para o outro lado do mar de Tiberíades, que é o mar de Genezaré, que é o lago de Genezaré, o mar da Galileia, tudo a mesma coisa. É porque de acordo com a pessoa se referia, onde a pessoa estava próxima ali, recebia um nome, dava-se o nome do mar, porque ele banhava ali, vamos assim dizer, ou costeava algumas cidades. Então, mar de Tiberíades, lago de Genezaré, mar da Galileia, tudo a mesma coisa. Jesus então diz aos seus discípulos que embarcassem para o outro lado e ficou ali mais um tempo com a multidão. De repente Jesus, ele segue o seu destino ali, andando por sobre as águas, aquele episódio todo, mas a multidão observou e viu que Jesus, que só tinha um barco, e que Jesus não tinha embarcado, não tinha atravessado naquele barquinho junto com os discípulos. Eles ficaram, a multidão ficou ali aguardando para ver onde é que ele estava. De repente ele tivesse ido para algum lugar ali, tivesse se hospedado em algum lugar, mas de repente as pessoas viram que ele não tinha atravessado. E alguns outros barcos tinham vindo de Tiberíades, da cidade de Tiberíades, justamente, e ficaram ali procurando onde Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. E não viram, então pegaram e foram em direção a Cafarnaum.
a cidade de Cafarnaum. Quando chegaram em Cafarnaum, lá essa multidão encontrou Jesus, juntamente com seus discípulos, e então a multidão pergunta, quando nós entramos no nosso texto: mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Porque só tinha um barquinho lá, nós não vimos o Senhor entrando no barquinho, nós vimos os teus discípulos vindo para esse lado de cá. Como é que foi que o Senhor chegou aqui como? Jesus poderia falar assim: gente, é o seguinte, é porque eu me demorei mais um tempinho lá, e de repente eu vim andando por sobre as águas, eu quis tomar uma fresquinha e vim caminhando aqui sobre as águas. Mas Jesus de pronto dá uma resposta, dá uma tesourada, na verdade. Você pode entender assim, foi uma tesourada. Ele disse assim: olha, vocês estão me procurando, não é porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram os pães e se fartaram, por isso vocês estão atrás de mim. Por que Jesus falou isso, irmãos? Jesus conhece os corações, amém ou não amém? Conhece os nossos corações. Ele conhece as inclinações dos nossos corações, as nossas intenções. Quando Jesus fez aquele milagre de multiplicar os pães ali e alimentar aquela multidão, ele o fez por compaixão, naturalmente, para alimentar aquelas pessoas, mas o principal não foi esse. A principal coisa não foi essa. A Bíblia fala que isso foi um sinal. Sinal, como nós já falamos aqui, é algo que carrega consigo uma mensagem, que pode estar ali clara ou pode estar escondida. Então, se eu faço assim para você, eu estou fazendo um sinal com a mão. O que eu estou dizendo aqui para você? Está tudo jóia, não é isso? Então, quando você anda aí na rua e você vê algumas placas, mesmo você que não dirige, você vai ver que existem algumas placas ali, de repente tem um Ezinho, que não tem nada, nenhum traço, e ali quer dizer que pode estacionar. De repente você vai ver um Ezinho que tem um traço, dizendo que não pode estacionar. De repente você vai ver esse Ezinho com um X, dizendo não pode parar nem estacionar, e por aí vai. São sinais que carregam consigo uma mensagem. Como eu disse, não está escrito ali na placa, não pare, não estacione, nada disso, mas quem estudou sobre isso sabe que esse sinal diz isso, e outros sinais tantos que a gente tem por aí. Então, João vai dizer que Jesus estava fazendo um sinal. Lá no Evangelho de João, no finalzinho, aqui no Evangelho de João, no finalzinho, João vai dizer assim, ó: Jesus fez muitos milagres, que se nós fôssemos colocar no livro, não caberiam todos. Claro que ele está usando aqui uma linguagem exagerada, porque, lógico que caberiam. É uma figura de linguagem que ele está usando na Bíblia, que aparece muito essas figuras de linguagem. Mas ele diz assim: o que foi escrito a fim de que creiamos que Ele é Deus, que nós estamos no verdadeiro e que Ele é o verdadeiro Deus. Somente Deus poderia fazer os milagres que Jesus fez dessa forma. Então os sinais que Jesus fez, os milagres, a começar pelo primeiro ali em Caná da Galileia, aqui no Evangelho de João, capítulo 2, todos eles vão apontar para algo, abençoando as pessoas naturalmente, mas apontando para uma mensagem. Aquela multidão tinha 3 opções. A primeira opção, ela poderia buscar Jesus com interesse nos milagres apenas. Ela poderia ter atravessado a multidão, ter chegado até Jesus e ter falado assim, ou ter ido com essa intenção no coração: Jesus, nós viemos atrás dos teus milagres, nós queremos ser abençoados pelo Senhor, fomos abençoados lá, o Senhor fez aquele milagre da multiplicação, então a gente fica assim na expectativa do que o Senhor pode vir a fazer, então nós estamos aqui atrás dos teus milagres. Se fosse só isso, ainda assim essa multidão seria reprovada por Jesus, porque quando a gente abre lá em João capítulo 4, os irmãos não precisam abrir não, mas você vai ver lá, Jesus vai falar assim que
Quando o centurião procura, quando as pessoas vão atrás dele, Jesus fala assim, ó, se vocês não virem milagres, de maneira alguma vocês crerão. Se vocês não virem sinais. Mas ainda assim ele faz os milagres, ele faz os sinais. Ele realiza ali os sinais a fim de que as pessoas cresçam no seu nome. Então buscar Jesus só pelos sinais, só pelos milagres, melhor dizendo, não é uma atitude aprovada por ele. Mas, digamos assim, que seria a menos pior do que essa que eu vou colocar agora, que é que Jesus condena. Jesus diz assim, olha, vocês estão me procurando não é por conta dos milagres, vocês estão me procurando por conta da comida. Ou seja, aquelas pessoas foram atrás de Jesus exclusivamente por conta da comida, por conta do pão. Não estavam interessados quem era ele, se havia alguma virtude espiritual, se era um profeta de Deus, se poderia ser o Messias. Essas coisas, não havia interesse espiritual daquelas pessoas em relação a Jesus. Por isso que quando elas chegam até ele, de pronto ele dá aquela tesourada. E fala, vocês estão me procurando, não é por conta do milagre que eu fiz, que é um sinal que aponta para a minha divindade, que mostra que eu sou Messias, que eu sou enviado de Deus, que eu sou o Salvador. Não, vocês estão me procurando porque vocês comeram e vocês encheram a barriga e agora estão atrás de mais comida. E olha, irmãos, que o contexto da época em relação à comida não é o contexto de hoje. As pessoas passavam muitas dificuldades naquela região, naquela época. Não era uma terra assim, que se produzia comida para tantas pessoas, para todas aquelas pessoas. Então, havia ali uma carência de comida sim, uma carência de alimento naquela região, para aquelas pessoas. E Jesus reconheceu isso, tanto que ele reconheceu que ele fez ali o milagre, porque entendeu que as pessoas também estavam com fome, estavam precisando de comida. Mas quando elas colocaram essa questão material acima de todas as coisas, acima da espiritual, aí Jesus censurou, Jesus condenou. A opção correta dessas pessoas é que elas deveriam procurar Jesus com interesse em quem ele era, consequentemente também no que ele podia fazer, porque, irmãos, eu sei que é bem intencionada a música que tem, e às vezes eu vejo até alguns irmãos ministrando, eu entendo porquê, e às vezes até uma coisa aprendida assim, mas que às vezes não se para pensar, que diz assim, olha, que nós adoramos Jesus por aquilo que ele é. Há muito isso, a ideia é que a adoração ela se torne sincera, é mostrar que a adoração é sincera, que não há interesse. Eu entendo a boa vontade, mas isso não é uma verdade. Porque ninguém adora Jesus por aquilo que ele é apenas. Nós adoramos a Jesus por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez na cruz, teve uma ação, e por aquilo que ele faz, porque senão é nós dizermos assim que Jesus não faz mais nada. Jesus fez alguma coisa, demonstrou que ele é, pronto, agora nossa adoração está fincada só nisso. Não, nós adoramos porque mesmo nesses dias Jesus continua fazendo. Ele diz, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ora, quem de nós aqui não tem um milagre, uma bênção de Deus para poder contar, uma bênção de Jesus para poder contar, e o adora por conta disso, e o cultua por conta disso? Nós não deixaríamos de cultuá-lo se ele não fizesse esse milagre naturalmente, claro que não, mas a nossa adoração está ligada às duas coisas, porque Jesus fala assim, ó, eu sou Deus, muito bem, e a gente sabe que ele é Deus realmente, mas qual é a prova que nós temos que Jesus é Deus? Porque ele fez coisas que somente Deus poderia fazer. E a própria Bíblia, quando você abre nos Salmos, você abre, por exemplo, no Salmo 150, vai dizer que nós devemos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor pelos seus feitos gloriosos. Louvar ao Senhor, fala assim, louvai ao Senhor pelos seus feitos, por seus muitos feitos, e louvai ao Senhor por sua grandeza. Ou seja, feitos dizem respeito à ação, aquilo que ele faz, e grandeza diz respeito àquilo que ele é. Então, se as pessoas chegam até Jesus, e se elas o procurassem, entendendo, como o entendimento que nós devemos ter, olha, nós estamos diante do Messias, porque no primeiro momento, quando você lê um pouco aqui o texto, você vai até ver que as pessoas falam assim,
depois que ele faz o milagre, será que ele não é o profeta? Aliás, elas falaram assim, algumas delas, verdadeiramente ele é o profeta que estava por vir. Qual o profeta? O profeta, se referindo ao profeta que Moisés falou lá em Deuteronômio, que diz: o Senhor levantará um profeta no meio de vós, semelhante a mim, e a ele vocês darão ouvido. Então algumas pessoas identificaram e falaram assim: será que quando o profeta vier fará mais milagres do que esse camarada fez? E elas ficaram assim divididas, mas muitas estavam chegando a essa conclusão de que de fato Jesus era o profeta, que Jesus era Deus. Então, se elas vão até Jesus reconhecendo que ele é o enviado de Deus, o Messias, o ungido, reconhecendo isso, percebendo isso através do sinal, e querendo estar junto dele, por aquilo que ele é, entendendo quem ele é, mas também tendo esse entendimento por aquilo que ele fez. Até porque, irmãos, notemos que nesse momento aqui, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. É importante a gente destacar isso. Jesus não tinha morrido na cruz, ele iria morrer. Então hoje a gente olha e a gente se fia na cruz, a gente se firma na cruz, na morte. Mas essas pessoas não estou isentando, só estou dizendo o seguinte, que a gente olha para a cruz, e por conta da cruz a gente o adora, a gente o exalta, a gente glorifica, a gente traz a memória, a gente faz aquele memorial como fizemos domingo. Essas pessoas não tinham nada desse memorial, nada disso. Então elas poderiam sim adorá-lo por aquilo que elas estavam vendo ele fazer ali, mas reconhecendo que ele era realmente o Messias, que ele era Deus. Se fosse isso, Jesus não as condenaria de forma alguma, mas não havia interesse espiritual e a inclinação era só material, que é um problema que nós enfrentamos na igreja moderna, na igreja de hoje, que leva as pessoas a buscarem a Jesus simplesmente por aquilo que ele pode oferecer, simplesmente pelos bens materiais, sem destacar, sem enfatizar de que quem é ele e a obra principal dele, qual foi, ou qual é, que é de salvação. Mas aí a gente tem que evitar um erro também, porque muitas vezes a gente fica fincado naquilo que, ou exaltando apenas aquilo que Jesus é, como se ele não fizesse milagres hoje, e como se ele não estivesse trabalhando. Aí é um erro da nossa parte, porque ele continua trabalhando, ele continua fazendo. Então nós temos motivos para adorá-lo por quem ele é, porque ele já demonstrou quem ele é, grande Salvador, que nos ama muito lá na cruz, sim, mas nós continuamos a ter e vamos continuar a ter motivos para adorá-lo sim hoje. Se nós formos conversar com alguém, nós temos argumentos para dizer: olha, nós adoramos Jesus. E por que você adora Jesus? Ah, porque ele morreu na cruz. O cara vai perguntar: mas só por causa disso? Aí talvez você se ofenda com só por causa disso, mas que a pessoa quer dizer o seguinte: mas e aí? E hoje? São Jesus é vivo hoje? São Jesus faz hoje? São Jesus opera hoje? Se eu precisar dele hoje, ele continua operando? Ou o poder dele cessou, acabou, já era? E não é assim, não cessou. Nós vamos dizer: não cessou. Ele cura hoje, ele transforma hoje, liberta hoje, restaura a família hoje, limpa hoje. Ele tem poder para fazer as mesmas coisas que ele fez no passado. Ele continua com o mesmo poder, e a Bíblia vai dizer, Hebreus 13:8, se não me engano: Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente o mesmo. Amém? Os irmãos estão entendendo por onde que eu estou querendo caminhar? Então essas pessoas foram até Jesus com a intenção errada. Queria comida, queria bens materiais apenas. Das três opções, ficaram com a pior, que nem atrás de milagres foram. Mas nós estamos aqui, seguimos a Jesus porque entendemos que ele é Messias, ele é o enviado de Deus, ele é o profeta, ele é o Salvador, ele é o Filho unigênito do Deus Altíssimo que nos salva. Mas estamos também porque sabemos que ele comprova quem ele é por meio dos seus feitos. Ele faz, por isso nós cremos, nós confiamos. Quando a igreja precisa do seu poder, da sua intervenção, ele opera em favor da igreja, ele age em favor da igreja, ele age ao nosso favor. Não é aquele Jesus que está lá num trono que olha assim e fala: meus queridos, sinto informar para vocês, mas é o seguinte, eu morri na cruz já pelos seus pecados, ok? E já mostrei para vocês quem eu sou, e da agora para frente, olha, sofra aí com as coisas, vão enfrentando aí a trancos e barrancos, até vocês morrerem, ou até eu retornar e pegar vocês, e agora acabou. Não.
A gente o adora pelo que ele é e a gente o adora por aquilo que ele faz também. Tem lá nos Salmos, tem versículos de sobra para isso, você pode ver. Agora, outra coisa que eu fiquei pensando aqui, irmãos, foi o seguinte. Como eu disse, os milagres são sinais, e os sinais apontam para algo. E Jesus estava apontando para aquela multidão, dizendo assim: olha, eu sou o Salvador, eu sou o Messias. E aí chega alguém aqui e diz assim para Jesus. E Jesus conversa com eles e tal, aí alguém fala assim, versículo 30. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Ou seja, as pessoas estavam dizendo assim: tudo bem, o Senhor está falando aí que o Senhor é o pão do céu, veio do céu, enviado de Deus e tal, mas que sinal o Senhor faz para que a gente creia no Senhor? E eu fiquei pensando comigo, o homem tinha acabado de fazer o sinal, gente. O homem tinha acabado de fazer o sinal. O homem fez aí um milagre, multiplicou pães e peixes. E se eles tivessem sinceridade no coração, descobririam que ele tinha feito mais um sinal, que ele tinha vindo andando ali por sobre as águas, demonstrando a sua autoridade sobre céus e terra, sobre todas as coisas. Mas a verdade é, irmãos, que quando uma pessoa está insensível para as sinalizações de Deus, as sinalizações de Jesus, pode acontecer o que for, o milagre que for, a pessoa não vai conseguir perceber que é Deus no negócio. E aí eu fiquei pensando comigo, falei: meu Deus, abra os meus olhos para que eu enxergue as tuas sinalizações. Porque muitas vezes Deus vai nos sinalizando, e a função do sinal, e aqui eu quero pegar o sinal de trânsito, especificamente, os sinais de trânsito, eles vão nos direcionando, vão nos guiando, vão nos orientando. Você seguia pelas placas, você seguia pelos sinais de trânsito. Onde não tem, a gente até brinca e fala que a gente vê muito na Índia ali, os carros passando muito próximos uns dos outros ali, eles se entendendo, a gente não consegue pensar como que eles se entendem daquele jeito ali, passam tão próximos, a gente fica até brincando, quando a gente não vê alguém se misturando, os carros embaralhados, a gente fala assim: puxa, isso aqui virou a Índia. Por quê? Porque os sinais estão sendo ignorados, então cada um está fazendo o que acha melhor, cada um está seguindo a sua própria direção. E a verdade é que, assim como existem os órgãos que regulam essa questão de trânsito no Brasil aí, que é o CONTRAN e o DENATRAN, que são responsáveis por essa questão de trânsito, de placa e tal, essa coisarada toda aí que a gente vê, nós também temos um órgão que regula a nossa vida e que nos traz sinalizações. Um deles está aqui, irmãos. É isso aqui, que nos sinaliza. Deus vai nos sinalizando por aqui, vai nos direcionando por aqui. Meu filho, faz assim. Meu filho, vai por aqui. Meu filho, não faz assim. Curva para lá, para. Avança. Moço, sai dessa direção, vai para essa outra direção, curva para cá, não é? Aí nós temos a sinalização do Espírito de Deus em nós, que fala conosco, que nos orienta, que nós tem dois extremos, irmãos, que a gente pode cometer. Na verdade, a gente é danado para ir para extremo. Tem gente que acha que não precisa estudar a Bíblia, não precisa da palavra de Deus, porque é o seguinte: o Espírito Santo fala no meu coração. Tem gente que é assim na igreja: se eu não vou deixar de fazer eu só vou deixar de fazer uma determinada coisa quando o Espírito Santo falar no meu coração. Então a gente tem que pegar esse negócio aqui e joga lá no lixo, porque a gente não precisa disso. Vamos partir de agora, todo mundo vai viver guiado pelo Espírito, né? Todo mundo vai viver agora guiado pelo Espírito, ninguém precisa pregar, não precisa ensinar, não precisa falar nada. Errado, é um erro que tem, é um extremo de querer ser guiado pelo Espírito Santo apenas. Mas se é guiado pelo Espírito mesmo, necessariamente, inevitavelmente, nós seremos conduzidos para a palavra, porque o Espírito foi quem inspirou para a escrita da palavra, e o Espírito necessariamente, inevitavelmente, ele vai nos conduzir para Jesus.
Ele aponta para Jesus, não tem jeito. Então isso é uma conversa muito fora de lógica espiritual, vamos dizer assim, se é que existe lógica espiritual. Mas o Senhor nos sinaliza por meio da sua palavra, nos sinaliza por meio do Espírito Santo, e eu disse que é um extremo que a gente precisa evitar, que é de querer caminhar por essa direção apenas do Espírito Santo. Mas tem um erro também, irmãos, que a gente pode cometer, que é não ser sensível à voz do Espírito de Deus, quando Ele nos indica sobre algo, quando Ele nos sinaliza sobre determinadas coisas, quando Ele nos inclina para determinadas direções, para determinados caminhos, porque Jesus é um Jesus das sinalizações. Deus é um Deus das sinalizações. Sempre quando Ele quis fazer algo para o seu povo, quis mostrar ou conduzir o seu povo, Ele mostrou sinais, Ele foi colocando sinais ali para que o povo pudesse ser guiado ali. Não foi isso no deserto? Aquela coluna de fogo que estava ali, aquela nuvem, Deus sinalizando e dizendo: Israel, estou contigo. Israel, caminho contigo de dia e de noite, estou com você. Israel, eu estou te guiando, eu estou na direção, vai porque eu estou te guiando. Deus sinalizando. Então quando a gente lê o Evangelho de João, nós vamos encontrar vários milagres, e Jesus sinalizando, sempre mostrando algo de sua característica, algo de quem Ele é, algo do que Ele pode fazer. Aí você vê Jesus andando por sobre as águas, aí você vê Jesus dizendo: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. E Ele vai fazendo milagres e vai sinalizando, nos mostrando quem Ele é, nos mostrando como que Ele quer que nós o vejamos, nos mostrando o que Ele pode fazer. Mas para além disso, o Senhor também no dia a dia da nossa vida, irmãos, Ele nos dá sinalizações, Ele nos mostra coisas, Ele coloca sinais nos nossos caminhos, para que a gente possa ser guiado da melhor forma possível, e isso individualmente, que foi uma coisa que os judeus não entenderam, e por isso perguntaram assim para Ele: qual o sinal que o Senhor faz? Porque Moisés fez sinal, Moisés fez cair maná do céu ou pão do céu, e o Senhor faz o quê? Eu fiquei pensando, sabe qual foi o problema? Por que eles cobraram esse sinal em Jesus? Dentre outras coisas, porque os sinais que Moisés fez e os profetas, de maneira geral, eles fizeram à nação de Israel, ao povo. O povo todo foi beneficiado. Você pode observar, o povo foi beneficiado. O maná desceu, o povo foi beneficiado. O mar vermelho abriu, o povo foi beneficiado. Muitas coisas que aconteciam, vitória, promessa de vitória sobre os adversários, sobre os inimigos do Velho Testamento. O povo foi abençoado, a nação foi abençoada, ou o reino do norte, ou o reino do sul, uma parte, outra. Mas quando Jesus se apresenta na história, Jesus não faz milagres que abençoam a nação de Israel por um todo. E quando eu falo nação de Israel, estou falando da Judéia, de Samaria, da Galileia, todo o país de Israel, vamos assim dizer. Ele fazia individualmente. A maioria dos milagres de Jesus foi algo individual. É um centurião que vem pedir uma ajuda ali pelo empregado. É a mulher do fluxo de sangue que toca em Jesus. A menina que está morta e Jesus vai lá e ressuscita. E você vê ele ampliando um pouco esse leque quando nas multiplicações dos pães e peixes. Esse caso aqui, por exemplo, a gente vê Jesus aí multiplicando pães e peixes, atravessando o mar da Galileia, não nesse momento aqui, mas no outro momento, e acalmando a tempestade. Muitos barquinhos estavam ali abençoando muitas pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, mas não era toda a nação. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, irmãos, é que essas pessoas queriam um sinal, elas queriam um sinalzão, pronto, elas queriam um sinalzão que pegasse todo mundo, e Jesus fez vários, entre aspas, sinaizinhos, abençoou um aqui, abençoou outro ali, abençoou uma casa ali, abençoou uma família ali, e foi fazendo sinais. Só que as pessoas, muitas delas, não conseguiram enxergar esses sinais. Eu fiquei pensando comigo: meu Deus, abra os nossos olhos para que a gente enxergue os sinais, e em especial, presta atenção aqui, se você não pegou nada aí dessa mensagem, pegue isso, em especial os sinais que o Senhor está fazendo na minha vida, porque muitas vezes a gente vira o olhar procurando um sinalzão, e muitas vezes a gente não vê esse sinalzão, e a gente acha que Jesus não está fazendo o sinal na nossa vida, não está nos sinalizando individualmente.
Deu para entender agora? Ele estava sinalizando, muitas pessoas foram abençoadas, muitas, mas essa galera aqui que ficava atrás dele perseguindo, você vai encontrar várias vezes elas falando assim, essas pessoas, mostra-nos um sinal que nós vamos crer, até que Jesus fala assim, olha, é o seguinte, vocês querem um sinalzão grandão para toda a nação? Aí ele fala assim, nenhum sinal será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou no ventre da baleia, do peixe, importa que o Filho do Homem também fique no ventre da terra e ressuscite no terceiro dia. Aí Jesus está apontando o seguinte, vocês querem um sinalzão? Eu vou falar para vocês, o sinalzão que eu vou fazer para vocês, rebanho de pecadores perdidos, é que eu vou morrer na cruz do Calvário pelos seus pecados, vou ficar lá e vou ressuscitar no terceiro dia. Pronto. Você quer um sinalzão que vai pegar toda a nação? Na verdade não só toda a nação de Israel, vai pegar a nação, vai pegar os gentios, vai pegar todo mundo, vai chegar até lá em Alcobaça. É o sinalzão. Já que vocês querem um sinalzão, vou fazer um sinalzão para vocês. Agora, Jesus fala assim, olha, não vou fazer nenhum outro sinal do que vocês estão querendo, que vocês estão interessados, porque é o seguinte, eu não sou vitrine para ficar me expondo para vocês, não sou servo de vocês, mas estou fazendo vários sinais constantemente, é só abrir os olhos que vocês vão ver que eu estou fazendo sinais o tempo todo, tanto que João vai dizer o que eu falei no início, que João viu tantos sinais que ele diz assim, olha, foi tanto sinal, mas foi tanto sinal, tanto sinalzinho, que os livros do mundo todo não caberiam. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então, irmãos, que o Senhor ilumine os nossos olhos, os meus e os seus olhos, a fim de que vejamos os sinais do Senhor, irmãos. Jesus está sinalizando o que na sua vida hoje? Para que direção? Para que rumo? Para fazer o quê? Ou para não fazer o quê? Ou para ir para onde? Ou para voltar de onde? Mas as sinalizações, a gente precisa entender isso. Eu falo isso, irmãos, com muito temor no coração, mas assim também com muita certeza de que Deus sinaliza, porque eu não estaria aqui hoje, nós não estaríamos, a minha família, se eu não tivesse recebido da parte de Jesus uma sinalização, uma seta de todo tamanho apontando para Shalom. Não estaria, estaria quieto lá em Mucuri, mas a seta apontou, sabe aquela sinalização? Falei, Senhor, tem certeza? Tenho. Tem certeza? Tem. Beleza, então vou lá. Porque quando a gente está no ponto, ou quando a gente está caminhando para onde Jesus está sinalizando, a gente pode ficar em paz, que Ele vai prover no meio desse caminho todo, que para onde está apontando é o melhor para nós, é a melhor direção para nós, é o entendimento melhor que Ele quer para nós. Quando Ele fez os milagres, Ele estava sinalizando para aquelas pessoas, para aquelas multidões, sinalizando para si mesmo, dizendo, olha, eu sou salvador de vocês, eu sou o Messias, o que vocês estão aguardando há muito tempo, o profetizado. Se vocês se voltarem para mim, aí ele vai falar isso abertamente, quando ele vai dizer assim, olha, voltem-se para mim, vocês estão procurando pão para se alimentarem, trabalhem não por essa comida, não se dediquem mais a essa comida do que a comida espiritual. Ele diz assim, vocês venham, comam da minha carne, bebam do meu sangue, aí eu sou o pão da vida, eu tenho o pão da vida para dar. E as pessoas perguntam assim, Senhor, onde é que está esse pão? Nos dá esse pão. Ele fala assim, eu sou o pão da vida. Vocês não estão entendendo que o pão que eu multipliquei, eu estava sinalizando para mim mesmo, eu estava me sinalizando para vocês que eu sou o pão da vida, que aquele que se alimenta de mim, aí ele vai falar isso no texto, aquele que se alimenta de mim jamais terá fome, aquele que se alimenta de mim vai ter saciedade, vai ser satisfeito, vai resolver seus problemas espirituais, seus conflitos espirituais, suas necessidades espirituais. Jesus falou isso abertamente para eles, por quê? Porque ele fez os sinais e eles não compreenderam, até que chegou um momento que não bastava
bastaram os sinais apenas, ou não bastou o sinal. Ele falou assim: olha, eu vou pegar a mensagem que está implícita no sinal, a mensagem que está no sinal que eu fiz, eu vou falar para vocês, é essa. E ele pegou e desenhou para eles: eu sou o pão da vida. Não foi Moisés que deu pão para vocês, aquele pão Israel comeu no passado e morreu, mas o pão que sou eu, que é permanente para a vida eterna, quem come viverá para sempre e nunca mais terá fome. É importante que a gente fique atento aos sinais. E para encerrar aqui a minha fala, eu quero dizer o seguinte: aquela multidão estava diante do pão da vida e saiu com fome. Estava diante do pão da vida e saiu com fome. Estava diante de um banquete e saiu de lá com fome. E eu fico pensando comigo: meu Deus, quantas pessoas na igreja reclamando de tanta coisa, reclamando disso, está faltando isso. Meu amado, meu querido, você está diante de Jesus Cristo, o pão da vida, que se apresenta e diz assim: venha, aquele que tem fome, venha e coma. É só se achegar a Ele e comer, e encher o estômago espiritual, encher a vida. Irmãos, a verdade é uma só. Quando as coisas do mundo começam a chamar muito a nossa atenção, é porque a nossa dieta está pobre de pão. Não é pão carboidrato, não. É pão Jesus. Porque Jesus falou: aquele que comer jamais voltará a ter fome. Foi Ele que falou. Não volta a ter fome. Não volta a ter fome. Ou seja, se sente satisfeito. Jesus não é mentiroso. Se a gente não está se sentindo satisfeito, é porque a nossa dieta é porque está errada. A Organização Mundial de Saúde diz que, não dá nem para citar muito São OMS hoje mesmo, é a referência que a gente tem. Parece que a gente tem que comer 50 quilos de pão por ano, alguma coisa assim. Ficar saciado, ficar bem. Eu acho que a gente come mais, não come não? De 50 em 50 gramas, hein? Mas aí em relação a Jesus, será que a gente também está quebrando a dieta assim, e se alimentando de Jesus constantemente, ao ponto de nos sentirmos realmente saciados com Jesus? Não ficarmos buscando saciar nossa fome em outras coisas, em pessoas, na igreja, enfim. Quando a gente está com o estômago cheio, para a gente orar agora mesmo, para zerar agora a fala. Quando a gente está com o estômago cheio, irmãos, pode ser a comida mais gostosa ali à sua frente. Tem coisa mais perturbadora do que um cheiro de churrasco, irmão? Mas eu não estou falando aquele que você faz, não. Eu estou falando que o vizinho faz. É quando você não está fazendo churrasco e o vizinho está fazendo churrasco. E aquele cheiro, ele vai assim de maneira perturbadora. E o seguinte, você está com fome. Você está com fome. Aí você olha assim para a sua casa, e fala assim: puxa vida, hoje nas pressas aqui, eu vou fazer aqui um omelete aqui, vou fritar um ovo aqui, o projeto era esse hoje. É gostoso, é muito bom, eu gosto. Mas o projeto era esse. Mas tem um abençoado ali do lado, assando a carne, e aquele cheiro, ele é perturbador. Mas se você estiver com a barriga cheia, saciado, farto, pode ser a comida mais gostosa. Você olha para ela assim. Quem de nós aqui não já repugnou quando diante de um churrasco alguém chegar com a bandeira e passar assim, e você olhar e falar: cara, mas não,
Eu sou comedor de churrasco. E já olhei assim, para mim deu. Até o cheiro depois fica, é porque já está saciado. Só estou usando isso como uma pálida ilustração para dizer que quando o nosso estômago está saciado com o pão da vida, Jesus Cristo, as carnes de fora e os cheiros de fora não nos perturbam assim, irmãos. Não é verdade? Quando a gente está em comunhão com Jesus, se alimentando de Jesus, bem próximo de Jesus, envolvido com Jesus, as coisas perdem o seu sabor. As comidas perdem o seu sabor e os cheiros, eles até incomodam em muitos momentos. Então, se há algo que está chamando a nossa atenção lá fora, é porque nós estamos diante do pão da vida do banquete, mas não estamos comendo a quantidade exigida pelo organizador mundial da saúde, o Senhor nosso Deus. Quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus, para a gente orar. Que o Senhor te abençoe com esta palavra e complete no seu coração aquilo que este falho pecador não conseguiu transmitir. Eu gostaria que nós orássemos, pedindo ao Senhor que nos faça enxergar as suas sinalizações e pedindo ao Senhor também que nos ajude a nos aproximarmos mais dEle, a nos alimentarmos mais de Jesus, irmãos, de Jesus, do Senhor, da comunhão com Ele, de estar com Ele, a fim de que nós não sejamos levados pelos cheiros pecaminosos do mundo. Rediga-se de passagem, o banquete aí de fora é bem preparado. É ou não é? É bem preparado. É bem temperado. Bem temperado. Mas o final a gente sabe o que é. É morte. No final, caminho de morte. E Jesus disse que Ele é vida. Essa é a diferença. Que o Senhor nos ajude. E gostaria que nós orássemos também, clamando a Jesus por seus milagres. Eu sempre vejo ali em Atos, irmãos, a igreja avivada e a igreja Jesus fazendo milagres, a igreja pedindo a Jesus para fazer milagre. Ela tinha essa vontade, esse desejo de ver Jesus operar os seus sinais. E Jesus sabe, irmãos, que nós buscamos os sinais e os milagres porque sabemos que Ele pode fazer, porque nós já sabemos quem Ele é. Sabemos quem Ele é. Sabemos o tanto que nos ama, ao ponto de morrer por nós na cruz. A Bíblia fala, se Deus não poupou o seu único filho, será que Ele não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas? Isso que diz a palavra. Então os milagres também estão à nossa disposição, estão aí abertos a nós. Não como se dominássemos sobre eles, lógico, mas estão aí abertos a todos nós. E eu sei que Jesus tem abençoado você e tem feito milagres, porque senão você não estaria aqui não. Você não estaria aqui não. Tem ou não tem te abençoado aí? Tem te abençoado. Se Deus que está fazendo, não é natural. É milagre. Não é Deus que está fazendo? É milagre. Não é? Ele está fazendo muita coisa aí. E é milagre. São sinais. Então, Ele continua sendo digno de adoração, de louvor. Amado Deus e Pai, nós te louvamos. Te louvamos por Tua palavra. Senhor, e oramos para que não caiamos no erro de não conseguirmos visualizar ou entender as Tuas sinalizações. Aquela multidão não conseguiu, Senhor. Muitos que estavam ali foram abençoados pelo Senhor, mas não entenderam nada, Senhor, daquilo que o Senhor estava fazendo. Que o Senhor venha iluminar os nossos olhos espirituais, a fim de que entendamos, Senhor, que compreendamos a Tua palavra e os Teus sinais, as direções pelas quais o Senhor tem querido nos guiar nesses dias. Ah, Jesus, que nós não sejamos enganados, ó Deus, levados
pelo cheiro, ó Deus, da comida do diabo, do mal, do pecado. Antes, Senhor, que venhamos buscar, ó Deus, saciar a nossa fome, ó Deus, alimentar-nos de Ti mesmo, Jesus, pão da vida, a fim de que o nosso estômago espiritual, Senhor, não se encante, não peça, não aceite nenhuma outra comida, Senhor, que nós venhamos estar totalmente satisfeitos, e Senhor, e que nós não venhamos cair no erro de nos comportarmos como se o Senhor não fizesse milagres hoje, como se o Senhor não trabalhasse hoje, não operasse hoje, para que não venhamos fincar, ó Deus, a nossa adoração, ó Deus, no que o Senhor fez apenas, mas que venhamos fincar a nossa adoração e a nossa ação de graça, naquilo que o Senhor está fazendo constantemente. Meu Pai trabalha até agora, disse o Senhor, e eu trabalho também. O Senhor tem trabalhado por nós, o Senhor tem trabalhado por esta igreja, o Senhor tem trabalhado pelas nossas crianças, pelas nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelos nossos homens, pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Senhor, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Como nós estaríamos se não fosse o Senhor? Quando o Senhor Deus nos resgatou, ó Deus, do mundo mal, mas não apenas isso, o Senhor continua, ó Deus, a nos guardar, a nos livrar, aleluia, a nos sustentar. Meu Deus, quantas maravilhas o Senhor tem feito. Por isso que a Tua palavra nos incentiva, nos chama, nos ordena a que cantemos os Teus louvores, a que rendamos graças ao Senhor, porquanto o Senhor é merecedor em todo tempo, porque o Senhor continua a fazer sinais e maravilhas, e nós clamamos, sim, Jesus, para que o Senhor continue a operar sobre nós, por Teu poder glorioso, esse nome que está acima de todos os nomes, e foi o Senhor mesmo quem nos ensinou a orar no Teu nome, pedindo ao Pai, para que Ele realize milagres e sinais no Teu nome. Então nesta noite, nós unimos a nossa fé enquanto igreja, aleluia, e nós clamamos a Ti, Senhor, ó Pai, nós queremos sim, ó Deus, ver mais da Tua mão se manifestar, mais do Teu poder, queremos porque sabemos que o Senhor pode, queremos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor está vivo, nós sabemos que servimos a um Jesus que está vivo, aleluia, que triunfou sobre todas as coisas, e nós clamamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem moral diante do Pai, que o Senhor tem autoridade diante do Pai, que o Teu nome é poderoso, Jesus, que aquilo que, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, ao Pai, no Teu nome, ó Deus, o Pai olha com carinho, o Pai abre os seus olhos e os seus ouvidos, a fim de nos enxergar as necessidades e de ouvir os nossos pedidos, porque estamos fazendo no nome do Senhor, o nome que está acima de todos os nomes, aleluia. Jesus, vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo, vem sobre os Teus filhos, ó Deus, nós, ó Deus, temos as necessidades todas, necessidades na nossa alma, necessidade no nosso físico, ó Deus, temos necessidade de sinalizações, porque, ó Pai, são tantas as setas, ó Deus, infernais deste mundo, que apontam para tantos caminhos, mas nós não queremos segui-los, não, Senhor, nós queremos seguir na reta certa, ó Deus, na rota certa, na direção certa, aquela que conduz fatalmente ao triunfo dos santos, aquela que por certo nos conduzirá ao céu de luz, ao céu de glória, à Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a fazermos a leitura, a entendermos as mensagens das Tuas sinalizações, e enquanto isso, Senhor, continua a sinalizar-nos por Tua graça e misericórdia, continua a sinalizar-nos, ó Deus, com palavras, continua a sinalizar-nos com os Teus milagres, em o nome de Jesus Cristo. Visita o Teu povo, visita esta igreja, Senhor, com avivamento, visita esta igreja, ó Deus, com fortalecimento, com ânimo, com coragem, meu Deus, com disposição, em nome de Jesus, com direção dos céus, para que a cada dia, Senhor, cumpra a missão que lhe foi dada, em o nome de Jesus. Aleluia. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em suas casas, em nome de Jesus.
Visita, Pai, os nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos acamados, nossos parentes acamados. Visita aqueles que estão desanimados, Senhor, aqueles que estão pensando em retroceder. Ó Senhor, em nome de Jesus, traga-os de novo, Senhor. Traze-os de novo, Senhor. Traze-os de novo e abra os seus olhos nesta noite, a fim de que vejam a sinalização do Senhor, para se voltarem para Ti e se alimentarem do pão que dá saciedade permanente, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia.